Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Seja bem-vindo à casa de Deus. O Senhor possa estar te abençoando mais e mais. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que você possa estar atento a tudo que for falado aqui. Nós vamos acompanhar esse texto de Gênesis 22 e eu gostaria de estar falando nessa noite. Hoje é dia dos pais. Eu quero falar nessa noite sobre talvez o pai que mais sofreu por ser pai de todos os pais que viveram nessa terra. Aquele pai que passou o momento de maior aflição, justamente por ser pai, em toda a história humana. E esse pai foi Abraão. Nós vamos ver por que ele sofreu mais do que todos os pais possam um dia imaginar. Veja a palavra de Deus em Gênesis 22, versículo 1, diz assim: Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Eu lhe provou, porque Deus não tenta ninguém. Essa tradução está errada, que diz que Deus tentou Abraão. A tradução não é inspirada por Deus, a tradução é feita pelo homem. Inspirado por Deus é o original. Então a melhor tradução aqui seria: Deus provou Abraão. Quer dizer, Deus estava testando Abraão. E chamou Abraão, Abraão falou: Estou aqui. Versículo 2. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Veja o que Deus pede a Abraão. Abraão era servo do Senhor, tinha saído da sua terra para a terra que Deus havia prometido a ele, estava servindo a Deus com fidelidade, havia tido um filho chamado Ismael, mas que não era o filho da promessa e que já tinha deixado Abraão, já estava morando longe do seu pai, e agora havia nascido Isaque, já há vários anos. Isaque havia nascido, segundo os comentaristas bíblicos, ele já deveria ter entre 20 e 37 anos de idade, quando aconteceu isso aqui. Então ele já era um adulto, já era formado. Ele não era uma criança como muita gente pensa. Ele já era um adulto, ele já era formado, já era maduro, mas Deus havia dado esse filho Isaque como uma promessa de que através de Isaque, Abraão teria uma descendência, teria vários filhos, netos, bisnetos, e uma descendência, uma nação sairia daquele homem Isaque. E agora Deus diz: pega esse filho, seu único filho, pega ele, esse filho a quem você ama, vai até o Monte Moriá, e ali me oferece em holocausto, em uma das montanhas que eu vou te falar. Você imagina o que deve ter passado pela mente daquele homem. Existe uma lenda, às vezes, né, de que a mãe ama, e o pai não ama tanto assim, né? O pai ama o filho, ama muito o filho. Muitas vezes tanto quanto a mãe. O pai também ama bastante. É verdade que na nossa era moderna, assim como existem mães relapsas, existem pais também que não estão nem aí para os seus filhos, né? Mas um pai normal, ele ama o seu filho. Então, Abraão amava muito a Isaque, muito. Quando ele desmamou, foi feita uma festa para ele. Ele era o orgulho da família, ele era a promessa de Deus se cumprindo. E agora Deus fala: olha, pega esse menino e oferece. Como é que ficou a cabeça de Abraão, sendo que Deus nunca pediu sacrifício humano?
Deus, pelo contrário, na Bíblia, Deus diz que Ele abomina sacrifício humano. Deus nunca solicitou sacrifício humano a ninguém, em momento nenhum. Somente nessa vez, Deus falou, você vai sacrificar seu filho. Mas a Bíblia diz que Deus estava testando Abraão. Então impôs sobre ele o maior teste. Eu penso que esse foi o maior teste que um ser humano já recebeu da sua fé. Porque quando Deus fala, se você tem fé em mim, faça isso, faça aquilo, tudo bem, você está fazendo. Agora quando Deus chega, pega o teu filho e me oferece, é diferente, é muito diferente. Oferece ele, mata ele. Abraão não deve ter entendido. Abraão com certeza ficou perplexo. E o versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Eu fico imaginando, será que Abraão dormiu? Eu acho que não. Você dormiria? Sabendo que você ia sacrificar seu próprio filho? Você ia matar o seu filho? Mas Abraão se levanta de madrugada, significando o quê? Que Abraão estava disposto a cumprir a ordem de Deus. Que Abraão não titubeou, não vacilou. Ele disse dentro de si mesmo, eu não sei o que Deus está fazendo, não sei porque Ele está mandando isso, não estou entendendo, mas eu vou obedecer a Deus. E ele de madrugada se levanta, e diz o versículo 3 que ele se levanta de madrugada, albardou o seu jumento, quer dizer, pôs a sela no jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, 2 dos seus empregados, seus escravos talvez, e Isaque seu filho. Pegou 2 empregados, o seu filho Isaque, fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então ele teve todo um trabalho, e não esquecendo que Abraão tinha, se Isaque já estava com 20 a 37 anos, Abraão já tinha entre 120 e 137 anos. Era um homem idoso. Então com certeza o que ele fazia era auxiliado. Fender lenha, rachar lenha, não é um trabalho para uma pessoa de mais de 120 anos. Então provavelmente ele mandou seus moços rachar a lenha, e ele preparou tudo, ele esquematizou tudo, ele teve a cabeça no lugar, né, para poder ajeitar tudo direitinho, e foi exatamente para o lugar que Deus lhe dissera, o Monte Moriá. Sabe onde é o Monte Moriá? Em Jerusalém. O templo de Salomão foi erguido no Monte Moriá. O mesmo lugar onde também, mais tarde, o Salvador iria ser crucificado. Naquele lugar, exatamente naquele lugar, do sacrifício de Isaque. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então, 3 dias eles caminharam. Olha a perseverança desse homem em obedecer a Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou obedecer a Deus, mas no dia seguinte, já não faz mais. Por exemplo, você fala assim, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí você lê segunda, você lê terça, e quarta-feira você não lê. Mas olha, Abraão ia matar o seu próprio filho, mas ele caminha um dia, caminha 2 dias, caminha 3 dias e não volta atrás. Imagina essa viagem, gente. Imagina essa viagem. Abraão viajando com seu filho, sabendo que iria oferecer o seu filho. Mas ele vai. No verso 5, disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé desse homem. Ele diz a Bíblia que Abraão é o pai de todos os crentes.
Todos os cristãos, todos os crentes são filhos espirituais de Abraão, da família de Abraão. Abraão é o homem de fé. Então ele fala o seguinte para os moços dele: fiquem aqui, nós, eu e meu filho iremos, e eu e meu filho voltaremos. E ele não estava mentindo, não. Ele estava falando o que ele acreditava. Mas como é que é isso? Aquele filho, a descendência dele ia ser uma multidão, uma grande nação. Agora Deus fala: mata esse homem. E como é que podia ser isso? Se o Isaac morresse, como que a promessa de Deus iria se cumprir? Olha o enigma que foi lançado sobre a cabeça de Abraão. O que Abraão pensou? A Bíblia responde. Sem perder Gênesis, coloca o dedo aí em Gênesis e vai lá em Hebreus. Lá no final da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia vai responder para você o que Abraão pensou. Hebreus 11, verso 17. Hebreus 11, 17. Se você não encontrou, ouça a palavra. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Veja, pela fé Abraão ofereceu Isaque, quando ele foi provado. Olha o 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Então o raciocínio de Abraão era o seguinte: Deus pediu para matar o meu filho. Então se eu chegar a matar o meu filho, que é o que eu acho que de repente vai acontecer, Deus irá ressuscitá-lo. Agora para a gente é fácil acreditar nisso depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou mortos, depois que Elias e Eliseu ressuscitaram mortos. Mas naquela época nunca ninguém tinha ressuscitado, não havia ressurreição. E mesmo sem ter nenhum exemplo de alguém voltando dos mortos, Abraão disse: Deus é poderoso para trazer o meu filho à vida, mesmo que eu o mate. Que fé é essa? Que fé é essa? E aí ele continua. Por isso que ele falou: nós vamos e voltaremos. No versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Imagina, Abraão com a faca na mão. Abraão com a faca na mão, com a faca, o punhal que ele sabia que ele teria que matar seu filho. E ele vai segurando aquele punhal. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Lembra que era um homem adulto que estava falando isso, não era uma criancinha. Aqui está a lenha, aqui está o fogo. Cadê o holocausto? Cadê a oferta? Cadê o carneiro? Cadê o animal? Eu fico imaginando como foi profunda a dor de Abraão quando Isaac pergunta isso. Como ele não deve ter sentido um peso enorme no seu coração quando Isaac perguntou isso. Qual foi a resposta de Abraão? Aquele que crê em Deus nunca fica sem resposta. Nunca fica. Sempre tem uma resposta. Versículo 8. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. O
que Abraão estava dizendo? Filho, não sei exatamente o que vai acontecer lá, mas eu sei isso. Deus vai prover. Deus vai resolver. Deus vai prover um cordeiro para si. Um holocausto, um sacrifício. Isso eu sei. Então, uma atitude de fé. Deus proverá desse nome, aquele lugar ficou conhecido por esse nome, e desse nome nós conhecemos um dos nomes compostos de Deus no Velho Testamento, que é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Quem acredita como Abraão que Deus proverá, sempre confia no Senhor, em qualquer circunstância. Em qualquer falta de alimento, falta de dinheiro, falta de saúde, em qualquer situação perigosa, em qualquer circunstância, aquele que tem fé diz: Deus proverá. Não vou ficar abandonado, não vou ser deixado de qualquer jeito. Deus proverá. Nessa noite eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, qual é a tua dor, o que está faltando, mas eu digo para você, Deus proverá. Deus proverá. Declara isso com fé. Declara com fé, porque Satanás quer lançar dúvida no seu coração, na sua vida, a respeito do seu futuro. Mas você pela fé declare, Deus proverá. Porque Deus é o Deus da provisão. Jeová Jireh. Lembra desse nome? Jeová Jireh. Quer dizer, Deus proverá. Deus proverá para a sua geladeira. Deus proverá para o seu fogão. Deus proverá para a sua cama. Deus proverá para o seu lar. Deus proverá para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente. Deus proverá. Não te deixará nem te desamparará. Então Abraão acalma o seu filho, acalma a si mesmo. Com certeza, gente, ele estava muito tenso, nervoso. Quem não estaria? A Bíblia não fala nada, mas qual pai não estaria ao saber que vai matar seu filho? Ele não considerou que aquilo era um jogo, ele não pensou que aquilo ali era só um... Não, ele levou aquilo a sério. Em nenhum momento ele pensou, é brincadeira de Deus, que Deus não é um Deus de brincadeira. E ele levou muito a sério isso. Verso 9. Vieram ao lugar que Deus lhes dissera, edificou Abraão ali um altar. Quando fala que Abraão edificou um altar, você pode acreditar plenamente que Isaac ajudou Abraão a fazer o altar. Porque Abraão, como eu disse, tinha mais de 120 anos no mínimo. Então, Isaac, o filho, ajudando o pai. Nós vamos ver, gente, que coisa linda esse Isaac. Que filho é esse? Hoje eu li o texto na oração. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O quinto mandamento da Bíblia, o único com promessa dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Você que é filho, respeita o seu pai, honra o seu pai. Não brinca com o seu pai como se você estivesse brincando com uma criança, porque ele não é criança. Respeite ele, considere ele, chame-o de pai, chame-o de mãe. Eu não consigo compreender um filho que chama os pais pelo nome. Chame-o de pai, chame-o de mãe, honre, respeite seu filho, sua mãe, respeite seu pai, sua mãe. Honre, ajude eles, sustente eles na velhice se forem pobres, esteja com eles, os confortando, os carregando quando for necessário. Honra teu pai. Isaac era um homem que honrava o pai. Ele foi com o pai, ele faz o altar junto com o pai. Verso 9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, e agora o mais surpreendente, amarrou a Isaac seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Ele amarra
Isaac. Isaac era novo. Isaac, num instante, poderia dizer: pai, você não vai me amarrar coisa nenhuma. Quê? Mas Isaac voluntariamente põe as suas mãos juntinhas, amarra. Deita calmamente no altar e o pai termina de amarrar. A tradição judaica, não a Bíblia, tá? A tradição judaica afirma, não é a Bíblia. A tradição judaica afirma que Isaac teria dito até o seguinte: pai, amarra mais forte, porque na hora da tentação, pode ser que eu queira reagir, e eu não quero reagir, eu quero cumprir a tua vontade, a vontade de Deus. Não sabemos se isso aconteceu, mas de fato, Isaac foi obediente completamente ao seu pai. Deita no altar, é amarrado, e aí chega a hora. Então, que exemplo, gente, de pai e de filho, já viu? Coisa linda. Um pai que ama a Deus acima de todas as coisas. Ama seu filho, mas ama mais a Deus do que seu filho. Um filho que honra o seu pai e honra a Deus. Porque quando Isaac começou a ser amarrado, ele meio que entendeu o que estava acontecendo. Meio que pensou e disse assim: parece que Deus pediu ao meu pai para oferecer a mim em sacrifício. E ele respeitou aquilo. Que cena é essa? No verso 10. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele pega a faca. E algumas pessoas dizem que ele, poderia ter feito assim, para cravar o punhal no coração do seu filho. Mas a Bíblia diz que ele estendeu a mão para pegar a faca e depois para usá-la para imolar. Como se imolava um animal naquela época? Cortava-se a garganta, o sangue era derramado. Então talvez Abraão não fosse matar seu filho com a faca no coração, mas iria cortar a sua garganta, a gente não sabe. De qualquer maneira, era terrível isso. Era uma cena realmente impressionante. Impressionante. E Abraão realmente estava disposto a fazer isso, porque era a vontade de Deus. Pelo menos a vontade que Deus expressou a ele. Quando ele pega a faca e se prepara, se fosse no coração, vamos dizer que ele já estava com a faca no alto para descer. E o verso 11 fala: mas o anjo do Senhor, que significa o próprio Deus, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Deus gritou, porque Abraão estava tão concentrado naquilo que ele ia fazer, e era um momento decisivo. E Deus grita: Abraão! E parece que Abraão não ouve, Deus grita de novo: Abraão! Então Abraão desperta. Eu fiquei imaginando hoje, se Abraão mata o filho e depois fala: o que é, Senhor? Já pensou? Aí sabe o que Deus falou para mim? Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça na hora. Faça na hora. Quando Deus te chamar, vá. Quando Deus disser faça isso, faça. Porque se você demorar, pode ser um prejuízo muito grande. Deus chamou Abraão. Se Abraão falasse: espera aí, eu tenho um negócio para fazer, eu vou matar meu filho, depois o que é, Senhor? Ele ia cometer um grande erro na vida dele. E olha, Deus precisou chamar 2 vezes, significando que Abraão estava compenetrado ali, não estava mais ouvindo o que estava ao seu redor. Muitas vezes a gente está numa dificuldade tão grande, que Deus está falando com a gente, mas a gente não está ouvindo mais. Ele grita: Abraão, Abraão. E aí
Abraão diz, versículo 11 no final, ele diz, eis-me aqui. Ele para o movimento que ele iria fazer ou assim ou assim. Quando ele ia fazer o movimento, ele para. Eis-me aqui, verso 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Veja, meus amados, Deus estava testando Abraão. Deus nunca quis que alguém sacrificasse um ser humano para ele. Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Nunca foi o propósito de Deus realmente que Isaac morresse daquele jeito, que Abraão cometesse aquele crime, aquele pecado de matar o seu filho. Deus estava simplesmente testando a obediência daquele homem, a fé daquele homem, o amor daquele homem. Sabe o que Deus estava dizendo? A mesma coisa que Jesus disse. Se alguém quiser me seguir, precisa me amar mais do que seu próprio filho, mais do que sua mãe, mais do que sua esposa, mais do que tudo na vida, você precisa amar o Senhor. Hoje é dia dos pais. Nós amamos os nossos pais, mas nós amamos mais a Deus do que nossos pais. Abraão amava muito seu filho Isaque, mas ele amava mais o Senhor do que o próprio Isaque. E olha, Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. O que significa isso? Que dentro da família, os próprios familiares se voltariam um contra o outro por causa de Jesus. Então, quando você tiver que escolher entre um familiar ou Jesus, você tem que escolher por Jesus. Se o teu cônjuge parar de servir a Deus, você tem que continuar servindo a Deus. Se os teus filhos não quiserem servir a Deus, você tem que continuar servindo a Deus. Teus pais não querem servir a Deus, você tem que continuar servindo a Deus. Amar a Deus acima de tudo. Agora veja, eu falei sobre um pai que passou um momento muito difícil. Um momento que eu acho que nenhum pai passou. De ter que matar seu filho. O que é mais maravilhoso é que Isaque nunca pronunciou uma palavra de reclamação a respeito do que seu pai fez. Ele entendeu. Meu pai estava sendo obediente a Deus. Mas Abraão era um pai que sofreu porque ia matar o seu filho. Mas no momento que o seu filho ia morrer, Deus diz, não mate. Não mate o seu filho. Mas existe um outro pai, um pai maior do que Abraão, que sofreu mais do que Abraão sofreu por causa do seu filho. Ao nosso Pai Celestial. O nosso Pai, Pai eterno, o Pai das luzes, o Pai dos espíritos, o grande Deus da criação, Ele nos amou tanto que deu seu Filho, enviou seu Filho aqui nessa terra. E numa certa ocasião, quando ele já tinha 33 anos, ele estava num jardim chamado Getsêmani. Lá naquele jardim, o Filho de Deus estava prostrado em lágrimas, suando gotas de sangue, com um medo horrível, diz a Bíblia, e triste, tão triste, que quase estava morrendo naquele momento. E ele faz uma oração. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse? Jesus, o Filho de Deus, iria para a cruz do Calvário, para morrer por nós, para morrer pelos pecadores, para ser castigado como pecador, para que nós possamos ser salvos. E lá estava o Filho de Deus no momento de aflição, no momento de dor, no momento de tristeza profunda e de medo, porque ele iria enfrentar algo que ninguém nunca enfrentou, não era só a cruz.
Era o castigo, a punição, o horror do inferno. E naquele momento ele, Pai, pode passar esse cálice? E qual é a resposta do Pai? Esse mesmo Deus disse para Abraão: Abraão, para, não mate seu filho, poupe seu filho. Mas agora ele entrega seu filho ora a ele, com lágrimas: Pai, passa de mim. Qual a resposta do Pai? Não. E o filho diz: mas não se faça a minha vontade agora, mas a tua. E o pai, cheio de amor no coração e de sofrimento, ele diz não para o seu filho, no momento de maior agonia. E aí o seu filho é pregado na cruz. Ele é pregado 9 horas da manhã, e quando dá meio-dia se faz uma escuridão tremenda, se tornou noite, meio-dia, e o Filho de Deus está ali em agonia, e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Citando Salmo 22, mostrando a agonia do seu coração, ele desabafa. Ele sabia o que estava acontecendo, mas aquilo foi um desabafo. Então ele faz essa oração. Qual a resposta de Deus? Nenhuma. Deus realmente o desampara. Deus desampara o seu filho. Deus castiga o seu filho. Deus pune o seu filho. E o seu filho aceita tudo isso. E para que ele faz isso? Nenhum pai nunca sofreu tanto, porque Jesus era o Filho amado de Deus. Mas Deus o entrega daquela forma. E não só o entrega, mas não ouve a sua oração. Era a mesma coisa que Abraão, quando fosse estender a mão para matar Isaac dissesse assim: ô pai, não faz isso comigo não. E começasse a chorar. Não seria pior ainda para Abraão? Pois o Senhor Jesus Cristo pede: Pai, passa o cálice. Mas ele não passa. Porque era a vontade do Pai e era a vontade do Filho que a cruz acontecesse. Por quê? Por quê? Abre em Romanos 8, verso 32. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo, está falando de Deus o Pai, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Veja, Deus o Pai não poupou seu próprio Filho, antes o entregou. Essa palavra poupou, ela envolve sofrimento, sentimento. Deus amava e ama o seu Filho até hoje, entrega o seu Filho com dor no coração, e vê o seu Filho ali sofrendo, e castiga o seu Filho com dor no coração, mas não poupa o seu Filho. Por quê? Ele o entrega. Entrega por quem? Por nós. Por nós. Como ele não dará todo o restante? O verso 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que diz Romanos 8, 32? Que é como se Deus colocasse o Filho dele numa balança e a gente em outra balança. A gente aqui e o Filho dele aqui.
o filho amado dele. E a gente, pecador, rebelde, ser humano mortal, pó, cinza. E é como se a balança pesasse mais para nós. Impressionante. Deus olha seu filho, Deus olha para nós. Deus olha o seu filho, Deus olha para nós. Eu vou fazer o quê? Vou punir meu filho, vou poupar meu filho. Vou punir os homens, vou poupar os homens. O que eu vou fazer? Eu vou punir o meu filho e vou poupar os homens. Não há amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse. Não há um pai como esse. Ele não poupou seu filho. Para Abraão, quando ia matar seu filho, falou: Abraão, não mata o teu filho. Mas quando foi a vez dele, ele matou. Aí vocês dizem assim: espera aí, quem matou Jesus foram os romanos. Mas Deus providenciou, Deus preparou que tudo isso acontecesse. E por isso a gente cantou no dia da Páscoa: a mão que segurou o martelo foi a mão de Deus. Pedro, quando estava pregando, falou: vocês mataram o Filho de Deus, mas que ele, pela sua presciência, pela sua providência, preparou para que isso acontecesse. E Deus castiga o seu filho naquela cruz. Para quê? Para que você não seja castigado. Abraão falou o seguinte, naquele dia: o Senhor proverá para si o cordeiro, não falou? E aí, diz o texto bíblico, em Gênesis 22, depois você pode ler, que quando Deus falou assim para Abraão: não mata o seu filho, Abraão olhou e viu preso no mato pelo chifre um carneiro. E aí ele pega o carneiro e oferece no altar no lugar do seu filho. Olha que simbolismo, que ilustração, que imagem perfeita. Isaac deveria morrer, mas quem morre é o cordeiro. O cordeiro é colocado e Isaac não morre. E o sacrifício é feito, a oferta é feita. Deus proverá para si o cordeiro, certo? Então, cerca de 2000 anos depois, João Batista está pregando no deserto e de repente ele vê um homem passar. E ele estava com 2 discípulos. Ele chama os 2 discípulos, aponta para aquele homem que estava passando e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proverá para si o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é aquele que Deus preparou para morrer no seu lugar, para que você não morra, mas para que você seja salvo. Deus amou demais, gente. Deus é amor. Deus ama você. Deus é um Pai celestial maravilhoso que ama você com tanto amor que Ele não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Jesus estava naquela cruz por sua causa, por minha causa, por me amar, por amar você. Nessa noite, o convite do Senhor é: aceita o meu amor, aceita o que eu fiz por você, me recebe como seu Salvador, me recebe como seu Senhor, porque eu morri por você, eu dei minha vida por você. Não há maior amor do que esse. Se você crê no Senhor Jesus Cristo essa noite, você será salvo. Você não morrerá. Isso é, não será condenado eternamente, mas habitará com o Senhor para sempre. Crê no Senhor Jesus Cristo, é só isso. O que você tem que fazer é só isso. Abraão falou assim: o Senhor proverá, porque Jesus não tinha vindo ainda. O que você tem que fazer nessa noite é o seguinte: o Senhor proveu. Isso que você tem que falar nessa noite. O Senhor proveu para mim o Cordeiro. O Cordeiro foi imolado no mesmo monte
no Monte Calvário, que era no Monte Moriá, o mesmo monte onde Isaque iria ser sacrificado, o Filho de Deus foi sacrificado. Creia hoje, o Senhor já proveu o Cordeiro para a minha salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele não tira do mundo todo automaticamente não, Ele tira o pecado daquele que crê nele. Crê no Senhor Jesus Cristo nessa noite, aceita o seu amor, aceita a sua salvação, e meu amado, você que já foi salvo por esse sangue, cante sempre, sabe como? Que seja sempre esse o seu cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedorias e honra e força e glória e ações de graças. Cante, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e me comprou. Cante, amado, cante, louve, adore, exalte esse maravilhoso Deus que deu o seu Filho, não poupou ele da morte, não poupou ele da condenação, do sacrifício, da dor, da punição naquela cruz horrível. Mas eu quero dizer para você, relembrar para você, que o Filho de Deus morreu realmente, mas ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi morto, ele aceitou ser morto, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele deu sua vida por nós, mas hoje ele está entronizado à direita de Deus e é Senhor do universo. Ele venceu porque obedeceu seu Pai. Você vencerá quando obedecer a Deus. Obedeça a Deus, custe o que custar. O que Deus manda na sua palavra, faça. Nem que custe a tua vida, mas faça. Então nessa noite, diz Jesus Cristo, se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me, porque eu lhe honrarei. Hoje uma cruz, amanhã uma coroa de glória. Que o Senhor seja louvado para sempre. Creia hoje no Cordeiro de Deus e seja salvo. Pai, nós queremos te exaltar nessa noite. Nós te glorificamos, Senhor. Não existe um Pai como o Senhor. Não existe ninguém maior do que o Senhor. Não há amor maior do que o teu. Louvado seja o Senhor eternamente. Toda a glória seja dada a ti, Senhor. Nessa noite nós queremos, Pai, que o Senhor adote novos filhos para o Senhor. Que novos filhos nasçam de novo nessa noite. Que te recebam como Pai, como Salvador, como Deus. Que te recebam por meio de Jesus Cristo. Pai celestial, que nós possamos te obedecer. Que nós possamos fazer a tua vontade. E que um dia, nós estaremos diante do Senhor. Louvado seja o teu nome. Pai, nos ajuda a estar sempre perto de ti. Pai, que nós entendamos que tu nos ama mais do que tudo, mais do que ninguém, e que nós possamos viver nesse amor tão maravilhoso. Pai celestial, tem misericórdia de todos que aqui estão e salva cada alma que ainda está perdida nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos uma semana abençoada e protegida na tua presença. Oh Deus, guarda-nos de todo o mal, livra-nos de pecar, que nós possamos sempre buscar a tua face, ler tua palavra, cultuar e te adorar nessa semana. Oh Pai celestial, abençoa a tua igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o grande e eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.